E aí galera, hoje eu vou falar sobre a trilogia Tron, que é uma das histórias mais legais do universo expandido Star Wars. Eu sou o Júlio Kolbich e fique comigo aqui pra gente saber um pouquinho do contexto de como esses livros foram lançados. Então, historicamente, assim, os livros de Star Wars eles são divididos em duas partes, entre a parte cânone e a parte que é o Legends, que seria as lendas de Star Wars, que seria a parte do universo expandido. Para quem está iniciando esse processo assim, de fazer leituras de Star Wars, existe a possibilidade de tu começar pelo universo já explorado dos filmes, e aí eu tenho a sugestão do livro preto sobre a trilogia clássica, que conta a história exatamente como elas aconteceram no filme. Nesse caso aqui o George Lucas escolheu um ghostwriter, que é um cara que eles têm as técnicas para escrever os livros da forma mais adequada, que é diferente de um roteiro para cinema, e ele traduz para o meio literário aquela história que a gente já conhece e dá um belo livro. Nesse caso aqui tem o conteúdo dos 3 filmes, e é um livro muito bem interessante e muito bem escrito. Essas mesmas histórias elas podem ser encontradas separadamente no 4, 5 e 6, e em livros separados também escritos por autores diferentes. Aqui agora eu vou dar os 3 exemplos disso. Star Wars Uma Nova Esperança, que é escrito pela Alexandra Baxter, aí é diferente, não é um ghostwriter, ela é uma autora mesmo que está contando a história sob o seu ponto de vista. E é muito boa a leitura também. O segundo livro dessa coleção foi escrito por Adam Dewitz, que é o Império Contra-Ataca, aquela história clássica que a gente já conhece. Já O Retorno de Jedi foi escrito por Tom Angleberger, e é um livro também muito interessante, que conta a história final da trilogia clássica. São livros bem interessantes, assim, que se você quiser iniciar pelo clássico, eu recomendaria esses aqui. Mas como esse vídeo está falando da trilogia Tron, vou explicar um pouquinho de como as coisas aconteceram. Vocês têm que notar assim, que naquela época, lá em 1988, não existia uma convergência de mídias como a gente tem hoje em dia, que é tudo, lança uma coisa nos Estados Unidos, a gente já tem no Brasil, tem no mundo todo, em diversas plataformas, já tem livros, já tem jogos. Naquela época as coisas estavam engatinhando ainda. O primeiro livro da trilogia Tron é um experimento para ver se ia funcionar. O autor conta no prólogo que naquela época ele foi convidado para escrever uma sequência de Star Wars, e aí vocês veem que esse aqui já é Legends, ou seja, é uma lenda, não é uma história oficial Star Wars, não é um cânone. E ele conta que ele é convidado a escrever esse livro para testar mercado. E naquela época já havia passado 8 anos a partir do último filme de Star Wars. Ou seja, as pessoas já tinham visto no cinema há bastante tempo, já tinha vindo uma nova geração, mas acaba que o livro se torna um maior sucesso, então é muito legal, porque ele conta a história de como seria a vida de Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, Leia, 5 anos depois da última guerra, quando Darth Vader morre. E é um livro muito bem escrito, ele tem uma narrativa assim que lembra muito as imagens cinematográficas, que faz com que os fãs consigam acompanhar de um jeito muito tranquilo. O Almirante Tron passa a ser um adversário muito difícil para eles enfrentarem. Então é sobre isso que vai contando essa história. A ascensão desse almirante para lutar contra eles. E acaba que o livro faz muito sucesso, ele é esgotado muito rápido nas prateleiras, lá em 1988. E a gente vai ter a Ascensão do Lado Sombrio, que vai ser a continuação dessa história, e depois vai ser finalizado com O Último Comando. Então é muito legal que assim foram nascendo a história de ter vários livros contando outras histórias do universo Star Wars. Se você está começando a ler, eu indico começar por esses 3 aqui que eu falei agora, da trilogia Tron, que você não vai se arrepender, porque são livros de alta qualidade, vão contando uma história muito legal e muito envolvente, com um estilo de narração cinematográfica. Esses livros eles podem ser encontrados em sebos, então é legal assim de garimpar, ou procurar na internet mesmo, a gente encontra bem baratinho, e são uma boa leitura assim para quem gosta de ler, vale a pena de verdade. Então se você ficou até aqui no vídeo, você gosta de leitura de verdade, nos meus shorts eu estou sempre dando sugestão de leitura. Curta o canal, um abraço e até o próximo vídeo.